E aí pessoal, eu sou o Tássio e seja bem-vindo ao Contando Histórias. Hoje eu vou contar uma história de um crime que parou São Paulo. Você aí mesmo, você já ouviu falar no Bandido da Luz Vermelha? Gente, ele roubou pelo menos 150 mansões da elite paulistana, 77 assaltos, cometeu 2 homicídios e calcula-se também que ele tem estuprado mais de 100 mulheres. Ele foi o terror de São Paulo nos anos 60. Mas antes, se você gosta de histórias de crimes, histórias reais, histórias de suspense e de terror, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história nova. Então, bora pro vídeo! Quando a capital paulista chega na década de 60, a nossa Nova York Tupiniquim já contava com mais de 3 milhões de habitantes. E nessa época, pessoal, iniciou-se o processo da perda da qualidade ambiental e dos padrões urbanos, até que razoavelmente mantidos. E São Paulo, então, começou a se tornar o que a gente conhece hoje. O caráter cosmopolita da quinta maior cidade do mundo, a famosa selva de concreto, atrairia então um tipo selvagem dos anos 20. Um personagem sanguinário, abusivo, bárbaro, que com sua labiríntica sagacidade e talento para a fuga, viria desmoralizar toda a polícia de São Paulo, causando muita dor de cabeça para o secretário de Segurança Pública da época. Bandido da Luz Vermelha ataca novamente. Será que a gente não vai conseguir descobrir quem é esse sujeito? Nascido em 1942 na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, João Acácio foi criado pelo seu tio em Joinville, após a morte precoce dos seus pais. João Acácio teve uma infância, gente, muito difícil. Ele sofria maus tratos pelo seu tio. Ele e o irmão eram submetidos a trabalhos forçados e torturas físicas e psicológicas. Depois de um tempo, ele fugiu da casa do tio e foi morar nas ruas de Joinville, onde praticava pequenos furtos em lojas de alimentos e de roupas. E mais tarde, já manjado na cidade, em vez de prisão, ele recebia conselhos dos policiais e tentou parar com essa vida de crime. Nessa, ele começou a trabalhar em 2 tinturarias. Na primeira, ele foi flagrado, gente, beijando a filha do patrão e, é claro, foi demitido. E na segunda, ele foi demitido depois de ser visto usando o terno de um cliente no cinema. A brincadeira, ele já era malandro desde cedo. Com a polícia de Joinville menos tolerante e começando a pegar no pé dele, ele se mudou para Curitiba. E de lá, no início dos anos 60, ele se mudou para a Baixada Santista em São Paulo. E nessa época, pessoal, ele começou a se tornar o bandido da Luz Vermelha. Na Baixada Santista, ele começou a arquitetar os seus roubos às residências de luxo. Ele viajava, pessoal, várias vezes para a capital. E nesse período, João Acácio fez do crime a sua profissão, tornando-se um dos bandidos mais temidos de São Paulo. Os primeiros ataques do Bandido da Luz Vermelha eram caracterizados pela ausência de violência física. Ele entrava na casa, das famílias ricas, rendia as vítimas e roubava principalmente joias. O que chamava, gente, mais atenção nele era a sua excentricidade, vamos dizer assim. Ele deixava bilhetes para as vítimas, muitos com recados. Por exemplo, ele escreveu para que as vítimas se vestissem da próxima vez que ele fosse assaltar. O Bandido da Luz Vermelha chama atenção por tomar atitudes surpreendentes durante os roubos. Minha cara, uma mulher da sociedade não deve dormir sem roupa. Da próxima vez que eu voltar aqui, quero encontrar a senhora vestida. Assinado, o Bandido da Luz Vermelha. E realmente voltou depois de 6 meses, assaltou a mesma casa e a mulher estava vestida dessa vez. Ele sabia muito bem o que estava fazendo e não tinha medo de ser pego. Isso bastou para deixar a população paulista em pânico. Como a polícia estava perseguindo um sujeito vestido de um jeito e saiu um homem vestido de outro jeito lá, ele chegou a trocar umas palavras com os policiais, rápidas,
E os policiais não prenderam, pensaram que era alguém da casa, alguém de outra residência. E na época, São Paulo tinha mais ou menos 3 milhões de habitantes e o índice de latrocínio era de mais ou menos 40 por ano. E das páginas policiais, o bandido da luz vermelha saltou para as manchetes dos jornais. Gente, ele teve a sua trajetória passada a limpo pelo jornal Notícias Populares, um semanário que contribuiu inclusive com a captura dele em agosto de 67, publicando seu retrato falado. Gente, depois que ele foi preso, o jornal publicou entre outubro de 67 e janeiro de 68 uma série com 57 capítulos sobre a origem do criminoso. Essa série e o fato de que a metrópole paulistana já era uma cidade bastante desigual e com uma diferença socioeconômica muito grande, isso fez com que a opinião pública brasileira em relação ao criminoso se polarizasse. Os seus crimes dividiam a convicção de grande parte da população. A elite paulistana, gente, o odiava, o repudiava. E a outra parte, a parte mais simples, mais pobre, considerava ele mais um brasileiro sem oportunidades. Muitos até o chamavam de Peter Pan ou Zorro dos pobres. A sua sagacidade para escapar dos policiais fez ele se tornar uma figura lendária dentro da história brasileira. Gente, ele gastava todo o dinheiro dele com uma vida luxuosa, principalmente com mulheres e boates da Baixada Santista. Não demorou muito para que João Acácio começasse a demonstrar mais violência. Com o tempo, o bandido da luz vermelha mostrou que era capaz de matar. Foi o que aconteceu na madrugada do dia 3 de outubro de 1966, no bairro do Sumaré. Calma, meu amigo, calma, eu só bebi um pouco, entrei na casa errada, calma, eu não vou reagir. Vamos pra cima, eu já falei. Ô mãe, chama a polícia. 10 dias depois, o bandido da luz vermelha voltou a cometer um novo assassinato. Quer arrumar confusão? Repete. Você quer arrumar confusão? Os homicídios aconteciam, os latrocínios, os roubos e estupros e tal, e não se tinha noção. Somente num dos últimos que ele fez, que foi no Ipiranga, é que surgiu a pista. O bandido da luz vermelha foge pela última vez. A moça levou 3 tiros, mais tarde foi socorrida e acabou sobrevivendo. Pegaram uma impressão digital e pesquisada pela polícia técnica, levantou que era a ficha de alguém que tinha sido legitimado pela polícia, que era esse tal de Roberto da Silva. Na verdade, o Roberto da Silva era um nome falso, mas a fotografia do Roberto da Silva era do bandido da luz vermelha. Aí a polícia recebeu um monte de denúncias. Gente que conhecia ele, gente que sabia onde ele morava, gente que sabia onde ele estava, gente que sabia onde ele... Bom, aí a polícia ficou sabendo que não era Roberto da Silva, que era o João Acácio. E aí saiu atrás dele. No dia 7 de agosto de 1967, João Acácio Pereira da Costa, o bandido da luz vermelha, foi preso na cidade de Curitiba, no Paraná. O bandido da luz vermelha cometeria 77 assaltos, 2 homicídios, 2 latrocínios e 7 tentativas de morte. Calcula-se também que ele tem estuprado mais de 100 mulheres. Gente, e o mais estranho é que as vítimas não deram queixas. Ele foi condenado a 351 anos de prisão. Gente, e ele recebia flores e bilhetes apaixonado das vítimas de estupro. O bandido da luz vermelha é acusado de quase uma centena de estupros. Só um psicopata pode ter uma frieza daquela com a qual ele agia. Com gente na casa, trancada na casa, ele conseguia estuprar mulheres. Quer dizer, não tinha medo, não tinha nada. Esse caso deu origem a uma lenda de que algumas estupradas, algumas das vítimas do bandido da luz vermelha, acabaram gostando da brutalidade dele. Depois de cumprir 30 anos de prisão, dos quais os 7 últimos foram passados no manicômio, ele foi liberado no final de 1997, embora ainda demonstrasse sinais sérios de problemas psiquiátricos. A saída de João Acácio do presídio foi tumultuada. Ele parecia eufórico e transtornado. O que você quer fazer agora, João? Vou dormir.
Na camisa que vestia, o bandido revelava que não tinha abandonado a sua cor predileta, o vermelho. A empresa espera eu amanhã, só pago com todo mundo. Gente, depois de sair da prisão, ele foi direto para casa do irmão dele em Curitiba. E, gente, foi a maior confusão. Depois disso, ele foi para casa do tio dele em Joinville. Aquele mesmo tio que ele acusava de maus tratos. E o que vocês acham que aconteceu? Mais confusão. João Acácio foi morar nesta casa junto com um tio e outros parentes. Eles acreditavam que o bandido da luz vermelha, depois de 30 anos de prisão, seria um homem pacífico. Era uma ilusão. Logo, João Acácio se meteu numa briga e acabou agredido por um primo e expulso de casa. E não bastando isso, nessa semana cheio de estresse, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina, o diretor do Hospital Regional de Joinville assinou o atestado de insanidade ao ex-presidiário. Assim, o bandido da luz vermelha seria conduzido a um hospital em Florianópolis em poucos dias. Mas enquanto ele não era levado para o hospital psiquiátrico, ele estava morando de favor na casa de um pescador em Joinville, quando foi confrontado por assédios cometidos contra a mãe e também contra a esposa do pescador. Dizem que durante uma briga em um bar, o bandido da luz vermelha teria cometido assédio sexual contra a mãe e a mulher do pescador. E o irmão do pescador viu tudo, gente. Foi pra cima de João Acácio. João Acácio tirou uma faca. E foi aí então que o pescador atirou, alegando legítima defesa para proteger o irmão. Quando ele foi para dar outra facada no meu irmão, eu atirei nele, eu fui obrigado, não tive saída. 4 meses e 10 dias depois de ser posto em liberdade, João Acácio estava morto. Ele construiu esse personagem. E de repente o personagem não existe mais, ele não... e de repente o que sobra é o ex-presidiário, tem uma imagem negativa e tudo. Eu acho que isso criou uma síndrome ali nele, ele tinha que, de novo, ocupar as manchetes. A Justiça de Joinville aceitou a alegação de legítima defesa e o homem foi absolvido em novembro de 2004. E assim, terminou a vida de um dos nomes mais famosos e temidos da história brasileira. Que história, hein? Você gostou? Pessoal, essa história foi uma sugestão do Fernando Almodóvar. Fernando, muito obrigado, viu? Ó, e você aí, deixa aqui nos comentários sugestões de histórias para eu contar aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, que saem histórias loucas como essas durante toda a semana. É isso aí, pessoal. Até a próxima história e tchau! Bum! Atirei em você.